Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Nova Terra Elais 07007. My name is James Bond. Então, aqui, Eliana, Rafael, muito boa tarde a todos. Olá, amados, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um plantão Nova Terra e cadê o descanso, né, que não vem? Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Rafael. Boa tarde a vocês que estão aí vendo agora ou vão ver depois. Enfim, mas o importante é comunicar, anunciar, tornar público e oficial o que precisa ser dito. Vai ser uma live curta, é um recado e eu peço que fiquem atentos, porque nós estamos num momento crucial da situação. Dia 7 de setembro está chegando e até lá temos que concluir muitas coisas, em cima e embaixo. Segue o baile. Enquanto isso, o Rafael dá o boa tarde a todos, boa tarde, Cristiano, e boa tarde, Eliana. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao PPT. Infância garantida, crianças libertas. Então, esse barraco todo aí, de política, de corrupção, de não sei o que, blá, 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 dinheiro para cá, dinheiro para lá, e etc e tal, tem um ponto crucial que a gente já falou em N lives e já saiu mais de dúzia de atas sobre questão das crianças sumidas, sequestradas, aí, mais uma vez hoje, mas é só uma palhinha para vocês verem que pé que está a coisa, porque a gente não pode ficar revirando em coisa passada, não. É muita coisa que tem que fazer. Então, ponto crucial agora, do final da missão, é infância garantida. É que traz crianças libertas. Adianta ir lá no cativeiro, tirar não sei o quê, o menino sumiu, traz o menino de volta, o menino foi roubado, bota o menino para dentro. Se ele não tem uma infância garantida, viu, senhores pais, que deixam a criança o tempo todo no celular, nas redes sociais, sei lá, vendo o quê, ou sei lá, produzindo também o quê, ou conversando sei lá com quem. Ai, e depois a minha criança sumiu, foi sequestrada, aí a polícia foi lá 200 vezes trazer ela para casa, que ela não teve uma infância garantida de criança. Quem quer ter filho tem que abrir mão de muita coisa, inclusive de parte da sua vida, sim, para garantir a infância a uma criança. Criança até 2, 3 anos não tinha nem que ter celular na mão, mas a galinha pintadinha rola o tempo todo, né? O problema não é a galinha pintadinha, hein? É os comerciais que vêm no meio da galinha pintadinha, o seu filho está vendo coisa desde a terra infância, enfim, tralalá. Mas vamos lá. Isso a gente já tratou em N lives e não tem nem tempo de falar isso. Segue o PPT, Cristiano, só para a gente dar uma... Lembrando que as plataformas todas agora são capitaneadas pela Cooperativa Nova Terra. Todas essas aí que estão, as logos e ainda outras mais, quem não lembra, da Mandala Mudança Infinita, Paz Eterna, né? Saúde Perfeita, que é as Américas, e o Coração de Lei de Nada no meio. Então, pois é, olha que coisa linda, brotou a flor. Foca aí e vê aonde que está o seu voluntariado para esse finalzinho. Segue o baile. Então, esse é o print de um vídeo aonde foi comemorado, né, lá na Assembleia da Colômbia, o momento em que a Colômbia proibiu o casamento infantil. Isso não tem nem um mês, tá? Ô, gente, por amor, procura o vídeo, que já tá em todo enquanto é... eu já tô sem paciência de ver esses vídeos podres, sabe? Mais um país nessa altura do campeonato que permite casamento infantil. E aí tem que ter um movimento todo de legislativo, de direito, de correr atrás e de gente morrendo para poder conseguir aprovar uma lei dessa assim. O momento em que a Colômbia proibiu o casamento infantil, só proibiu agora, não tem nem um mês.
Quando é que isso vai começar a valer de fato? Quando é que as crianças vão começar a ser criança de fato, etc e tal? Quem é o atual ditador lá da Colômbia mesmo, senhores? Porque Partido Conservador que não é, né? Então, assim, é muito difícil lidar com uma informação dessa, na beira aí, né, de um colapso. Mas vamos lembrar que a metade... Lembrando que o pré-candidato aí, vamos voltar, da Colômbia, tomou 2 tiros na cabeça, né? Não foi ele? E morreu, né? O atual é Gustavo Petro. Pois é. Eu não quero falar do atual, mas o Miguel, salvo engano, morreu. Tem um vídeo aí, né, o Cristiano, que depois eu queria que você passasse ele no final. Então, aí tá ali a Colômbia comemorando o fim do casamento infantil. Eu tô arrasada com esse tipo de coisa nessa altura do campeonato. Lembrando que a metade da terra, da população, vive dentro daquele círculo ali. Eu disse a metade. Continente asiático e Oceania. Parte da Oceania. E vocês já sabem onde estão aqueles X lá. Vide Anéis da Terra para saber o que vai acontecer com esse povo aí, né? Lamentável. O que tem a ver com as crianças também, né? Vamos lá de novo. Menino baiano de 2 anos impressiona o mundo ao falar português, inglês, russo e coreano. Será um bebê autolimpante daqueles que a gente encomendou em 2023? Porque tem 2 aninhos, né? Eu não tenho dúvida. Por que eu quero sequestrar uma criança dessa? Olha o QI dessa criança. Olha os órgãos internos dessa criança. Olha o grau de sofisticação que tem nessa criança. Eu tiro tudo dela e coloco em mim, né? E por que não é filho de... Não saiu ainda nenhuma informação que menino de primeiro mundo tá com essa inteligência toda aí. Primeiro que o povo de primeiro mundo tudo agora botou IA, né? Aí agora tá lá, país de primeiro mundo, gastando milhões para trazer os livros de volta. Bota os meninos na frente do computador e o que dá, né? Então, mas aí os meninos, né, da Bahia, agora, etc., já nascem falando tudo. Vai focando. Agora, isso aqui eu achei interessante. Uma menina de 12 anos, na Etiópia, foi sequestrada para um casamento forçado, infantil. Até que 3 leões afugentaram os seus captadores, seus captores, e a protegeram até a chegada da polícia. Então, gente, quando um leão, seja ele qual for lá, um animal, etc. tal, consegue ter mais sentimento adequado do que um humano, aí vocês vêm perguntar para mim por que está tendo tsunami, não sei aonde, mas por que aquela metade daquela população ali vai sumir? Porque não presta para ficar no planeta. Um cara que captura uma criança dessa para um casamento forçado e tem que vir um leão para dizer para ele, filho, eu sou melhor do que você, vaza que eu vou cuidar da menina. E a matéria é linda, tá? Procurem para ler. Eles ficaram ali cuidando da menina o tempo todo, mas quando a polícia chegou, eles de longe olharam e se afastaram e foram embora. Tipo assim, eles sentem quem presta e quem não presta. Isso é frequencial, isso é vibração. A vibração da Terra subiu. A frequência dos animais estão mais elevadas. Eles sentem o cheiro de gente podre, sabe? Aquele olfato de grávida. Então, aí quando isso acontece, um ser humano... Não, mas eles são todos, né, filhos da fonte, são, e para lá vão voltar, não interessa como, mas não podem mais ficar. Menina de 9 anos desenhou um mapa de uma cidade perdida, que os arqueólogos confirmaram que ela existiu há 3.000 anos atrás.
Então, as crianças, a gente já sabe, né? Político de verdade não trata de 1 a 7 anos, ele trata o espírito, tá? De 7 a 14 e vai embora, né? Trata a matéria, trata a alma, só depois de 21 anos é que esse ser tem alguma autonomia no corpo completo, ligar de baixo para cima. Então, eles sabem que as crianças de 1 a 7 anos, aonde fala que começa a formar o caráter, etc. e tal, todas são videntes, trazem as memórias do passado, conseguem conexão com muita facilidade. E uma das coisas é, pega essas crianças, erotizar uma criança dessa significa tocar nas partes sexuais, ativa a Kundalini dela precocemente, que com essa visão elevada que uma criança tem, que criança de noite vê anjo, no quarto vê sonho, vê tudo, e o povo acha que é mentira e não é. Então, aciona a Kundalini dela e bota ela para desenhar mapa de cidade perdida, que nós vamos achar tudo. É para N coisas, gente, que essas crianças vão sequestradas, não é só o tal do adrenocromo que deixou de funcionar já. É uma canseira esse negócio. Agora dá um plá na tela aí, que eu tenho que passar uma série. Convido vocês agora a aquele respirar profundo, dá aí o seu curtir, o seu coraçãozinho. Depois faz o favor de compartilhar essa live só com todo mundo, chamar a atenção dos vossos irmãos no coletivo também, para dar atenção ao que precisa atenção neste momento, porque estamos num momento crucial aí, decisivo. Vamos abrir a profundo. Golpe na maquete em solo. Vem avisar que tempos difíceis são chegados para homens que promoveram a dificuldade alheia. Homens só. E também mulheres que atuaram na polaridade masculina. Shivânia, expressão de Lady Nada, General Shivânia, Pantera Ultravioleta, na zona física, pela polaridade feminina, masculina, androide e múltiplas polaridades, informa que as prisões em massa estão sendo realizadas na zona astralina já há dias, após o encerramento das investigações e interrogações por Sananda. Essas prisões vão reverberar muito em chão, e tanto Lady Nada na zona astralina quanto Eliana em chão devem manter-se resistentes no mais alto grau de dureza e rispidez para com tudo e com esses, o que vai acontecer. Não tem moleza não, gente. Lady Nada veio confirmar aquelas primeiras almas que foram interrogadas, né? Foi um conjunto de 9, depois 6, depois 38, que foram levadas, né, diretamente para o Sol Central. Sananda também disse que dessas 38, deletaram, primeiro deletaram mesmo, tentaram apagar as provas, mas não teve jeito. Depois elas delataram 84 outras almas que sofreram prisão imediata. E Rafael deve listar os crimes que esses reverberam em solo, dentre esses das crianças aqui que eu já trouxe. Porque essas 84 almas que estão presas lá reverberam em prisões imediatas de 330 em solo, do mais alto escalão que vocês podem imaginar, de autoridades, políticos, artistas, e foi mostrado coisas graves a acontecer com esses políticos. Linchamento, entre outras coisas, alguns, né? E quando liga embaixo, liga em cima. E quando chega a ser mostrado no telão cósmico, é porque é fato. Sanila Mahia, matéria, né? Zona material. A sabida Eloá, ele usa também o mesmo ser. Informa que as bases da matéria estão insólidas, gente. Nós estamos com um problema de base. E para isso, as bases estão sendo refeitas, etc. e tal, porque sem base, né, o que acontece?
Para tanto, é imperioso e absoluto que as zonas permaneçam todas fechadas. A zona energética só está aberta para o povo não desmaiar, né? E continuar nessas capturas finais. Não tentem acessar nenhuma zona, nem alma, nem espírito, nem matéria, nem nada. Foquem no cuidado dos vossos vestidos. Vai para a câmara do spa se cuidar. E entrega a energia lá. Por amor. Dia 23 está aí, de setembro. Porque tem muita gente que está insistindo em ir para a câmara. E as vossas mesas, usem elas só para fazer a harmonização de vocês e de vossos familiares. Porque quem está insistindo está tendo problema. Eu estou tendo dificuldade de livrar vocês de AVC, de acidentes de carro. Ontem teve uma, que o carro deu perda total e tá bem, não sofreu nada. Mas era para ter empacotado. Vocês estão tudo igual eu, com o plano de alma vencido. Fui eu, mas Rafael, de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, eu tive quase 10 AVC para poder manter a vida dessa moça. Eu já disse que eu estou atendendo, não estou. Tem mais de 2 meses que eu não faço nem perfume de alma, está tudo fechado as zonas. Eu estou pensando quem precisa e a mãe fala, olha, vai atender fulano porque depende de um ajuste na malha. Eu busco e eu pergunto, mas nós também não estamos atendendo, vejam vocês. Então não façam isso, porque a partir de agora eu não cuido mais de ninguém. E quem for ter com alma, com espírito, com matéria, procurar em zona, vai ficar por conta própria, tá? Porque eu não aguento mais ficar deitada e acamada por causa disso. Então, o que eu faço com as mesas? Harmonização. Para você e para os seus familiares. E quem quiser também. Câmara, tal. Vou para a câmara do spa me cuidar. Só faz isso, por amor. Só tem 5 filhas de lei de nada. Em cima e em chão. Que estão autorizadas a fazer alguma coisa. E, por incrível que pareça, são as 5 que chegam para mim, amada, eu vi isso, mas está funcionando na zona, não. Você foi recrutada, cada um tem a sua especificidade. Nenhum masculino está recrutado para falar nada. Nem Sananda e nem Rafael. Isso é uma operação feminina. Quem tem nariz é mulher. É Shivânia, que é lei de nada, e mais 5 filhas só. E acabou. E esse finalzinho está ajustado. E eu vou dizer a vocês, ninguém tem autorização de cantar para subir, a menos que queira. Mas eu não vou ficar tirando ninguém também de acidente, de nada, não. Que eu estou exausta. Olha a olheira da pessoa. Vamos seguir aqui. Mas a moça passa bem, né? Sim, tudo bem. Gratidão. Espírito de Felca solicita uma ajuda. É o rapaz aí que está falando, né? As questões também de criança. E já foi filho de Shankar. Já foi devidamente atendido, mas o nome dele deve ser pronunciado pela boca de quem tem poder para isso, porque ai de quem chegar perto dele, né? E tem live do Chapano nova, gente, de 2 dias atrás, porque ele continua falando e ele continua ali em liberdade e ninguém chega perto dele, porque também, ai de quem chegar, né? É bom entender, né? Por que todo mundo foi preso e ele não foi, nem eu? Ele é tão bom assim? Não. A moeda mais forte desse planeta não é dinheiro e nem poder. Se chama taxa vibracional, energia vital e quem sabe lidar com elas em dimensões. Isso está ficando muito claro agora, né, para um monte de gente poderosa aí. No atual processo, Lady Nada e Sanilo Marriá foram levadas ao Sol Central. A elas, está tudo na barriga da mãe, né? Ela tem que ir para despejar a barriga toda lá. E peneirar, né? E volta quem tem que voltar. Mas
Vocês percebem como viver com uma mãe depois que dá a luz, né? Um bagaço. Da Sanilo Maria, de 0 a 100, né? Como vocês conhecem, voltou só 7%. E de lei de nada, menos de 4%. E elas vão demorar, no mínimo, 4 dias a se estabilizar, assim como eu também, embaixo. Então, por favor, né? Pedi ao Cristiano para silenciar o auto-escolhido por 3 dias, para vocês ficarem sabendo em primeira mão as coisas que acontecem. Talvez a gente vai se comunicar através dali agora. Mas, como diz a Tati, na ginástica holística, sosseguem o periquito e a periquita. Já fizeram o que tinha que fazer. Agora é só harmonização e câmara do spa. E quem quiser fazer mais do que isso, que fique por sua conta. Segundo a Altamares, todos que estão envolvidos neste evento, das autoridades aí, a princípio de Trump, né, que a caneta do homem é a mais poderosa do momento, precisam de energia. Então, não posso desviar a energia de outro lugar para nada, nem para ficar atendendo A, B, C, a mãe do fulano, do ciclano, tratando de ninguém. O momento agora é caneta do Trump, vocês entenderam? A energia tem que ir toda para lá. Shivânia comunica a Eliana que é imperioso permanecer firme, o coletivo focado, para prender os últimos 13 seres de autoridades que estão faltando no vestido, em chão, e serem expostos, que não é nenhum desses que vocês conhecem aí, ou que pensam que era esse ou aquele o perigoso. Esses já foram todos para o Sol Central, em espiritual, na matéria, etc e tal, e só falta agora o vestidinho, né? Foram todos localizados. A equipe de Donald Trump conta com uma quantidade boa de lúminos, né? Para executar o que tem que executar. Então, somos homolúminos. Aí o homolúminos está 20 vezes exponenciais, você sabe o que é exponencial, né? Não é 20 vezes mais. 20 vezes exponencial é que a cada escala o trem é milhar, milhão, bilhão. À frente de um desses aí 3D, principalmente esse povo da ideologia, que a cabeça ficou agarrada na privada dos anos 70, e aí só faz, né, bobagem. Todas essas estratégias são feitas, faladas, e comando de voz da fonte das fontes, e coletivo, os coletivos oficiais que a gente tem. É enviado de imediato uma informação única para os homolúminos em todo o planeta. Esses cabiam de imediato, sabem o que fazer, a ideia brota, são mentes brilhantes e instantâneas, e conseguem pensar até 40 vezes mais rápido do que os outros. Por isso que está tendo tanto, né, bafão. A general Shivânia, expressão militar de lei de nada, informa que todas as sanções feitas pelo espírito de Elon Musk, o menino bonito aí, na zona física foram executadas com sucessos e retirados de todos os buracos que se possam imaginar. Neste agora, imediatamente desce para a zona material, logo em seguida para a chão, executado por uma militar feminina também. E, ao que parece, todos os esconderijos e bunkers já foram mapeados e estourados pela inteligência internacional, e todos vão ser invadidos no mesmo dia, em um mesmo minuto, para que não haja comunicação entre eles. Gente, já foi tudo mapeado. Antes de se der uma canetada, se mapeia toda a história pregressa e de todas as vidas daquele ser, embaixo e em cima. E aí ele pensa, não, mas agora eu estou sem cartão, mas eu vou pedir o primo do amigo do fulano, porque ele não está sancionado. Vai cair todo mundo. Já foi tudo mapeado. Sanilo Maria informa para Rafael que a precariedade das bases que foram retiradas da zona material continuam ruins, né? Tem que desenhar isso daí. E Shivânia localizou, na madrugada desta noite, 3 espiões de Putin dentro do Pentágono e solicitou a Sananda, por telepatia, tomar providência e informar exatamente, imediatamente, ao cabeamento da segurança interina lá. E já foram presos logo nessa manhã, porque é só mandar um cabeamento.
Achei tal da telepatia um negócio bom, sabe? Lei de nada resetou todas as zonas. As 4 em cima e as 4 embaixo. Vocês lembram da dupla quadra oitavada. Quem acessar, entra no buraco do reset. A inteligência de superfície, agora que é ligada à zona física, detectou todo tipo de atrocidade que eram feitas com crianças em laboratórios. Vocês não têm noção. Daquelas tantas mil que foram noticiadas aí, sumidas nos Estados Unidos, não só lá, né? Aqui também estão. Relatam que eram levadas para laboratórios para infinitos testes de vacinas, abusos sexuais, rituais satânicos. Até 2021 tinha a tal retirada do adrenocromo. Mas aí depois eles viram que isso não é importante, mas não tem coisa mais importante, sabe? E que não funcionava. E também para todo tipo de testes de medicamento, entre outras cositas. Era para isso que as crianças eram levadas, e nessa madrugada de terça para a quarta, uma equipe grande de policiais americanos, liderados por uma polaridade feminina, invadiram alguns laboratórios e resgataram muitas crianças presas. Mas principalmente documentos e dossiês que eram feitos, né? Shivânia ficou muito ferida em cima e a policial também embaixo. Então, gente, as zonas continuam fechadas. Foco neste agora, que é importante. Toda a operação agora está em cima dessa questão final aí, tá? Das crianças. Esquece esse negócio de cartão, sanção, ai meu Deus, magnífica, magnetística, não sei o quê. O que está em foco é criança. E quando a gente fala em criança, mas eu nunca tive uma criança sequestrada, nem sei o que é isso. É só vocês lembrar de criança interna, que estava todo mundo sem, né? Então, tocou numa criança interna. O que liga embaixo, liga em cima. A questão de tráfico de órgãos, erotização infantil, pedofilia e mais um monte de coisa. Mas não era só isso. Por exemplo, quando a pessoa ia ficando muito velha, mas era rica e milionária, era feito o quê? Implantes de órgãos zeradinhos, de crianças novas, para eles viverem mais. E também não era só isso. É tão horrível que ainda não dá para ser listado, sabe? Enfim, o buraco é muito mais embaixo. Sobe para 10 homolúminos da equipe de Elon Musk. É necessário dar nome a alguns deles. Elon Musk, Eduardo Bolsonaro, Melania Trump e mais 3 executivas da Casa Branca. O chefe de estado da Flórida, 2 militares e uma princesa dos Emirados Árabes. São lúminos, que pensam 40 vezes mais rápido do que qualquer ser de inteligência que vocês possam imaginar. Então, tá aí. Eu quero pedir que vocês mantenham os seus vestidos em total tratamento. Vestido 1. Mantenham-se cuidados e deixem, por enquanto, as vossas consciências descansarem. Estão na responsabilidade de cada zona. Você cuidando só do seu vestido em solo é importante nesse agora. Mas eu sonhei com a minha alma, com o meu espírito, entrega na câmara lá para a mãe, respira e vai. Não mexe com isso. Porque eu não vou mais segurar nenhum tipo de acidente com ninguém. Porque também nem tenho energia para isso. Por hoje é só. Rafael, Cristiano. Vamos fortalecer aqui o Anéis da Terra, parte 2. Você que ainda não teve acesso, entre em contato, ou pelo Simpla, ou com o Cristiano, para este Anéis da Terra 2, que será dia 23 de agosto, horário às 17 e 17 horas. Cristiano?
Anéis da Terra, baseado nas lives Terras 2021, 23 e 24. Reunimos todo esse compêndio em duas partes. Então, parte 1 já foi entrar em contato comigo via Pix, conversa comigo, você tem acesso. Vai saber sobre cinturão, domo, o que é real de fato. Parte 2, ao vivo via Simpla. Conta lá, participa, cartão de crédito, Pix. Ah, não consigo entrar, fala comigo também, entre em contato. E Anéis da Terra é só para todos. Isso aqui não é espiritualidade, isso aqui é sobrevivência e sobrevivência de você. Entendeu isso? Legal, agora anda e vai. Isso aí, pessoal. Gratidão a todos. Fiquem atentos que os portais Nova Terra podem entrar a qualquer momento.